Então, que bom, muito bom dia a todos. Hoje vai ser a nossa aula sobre prisões provisórias, né? Bacana? Prisão provisória, gente, ela se separa da chamada prisão cautelar, tá? Então, prisão cautelar é uma espécie de prisão provisória, mas nem toda prisão provisória é, no texto do ordenamento jurídico, cautelar. Por exemplo, a prisão em flagrante, ela não se subsume às modalidades da prisão cautelar. Né? Alguns autores até dizem que a prisão em flagrante é pré-cautelar. Nós distinguimos, nós achamos que a noção de pré-cautelaridade ela não explica a essência, a natureza jurídica da prisão em flagrante. Então, seria melhor a gente explicar a prisão em flagrante como uma situação de fato prévia à possibilidade de exame para fins de conversão em prisão preventiva. Então, observem bem, a prisão em flagrante seria uma noção de fato prévia à aplicação de um efeito jurídico, que pode ser de três espécies: ou o relaxamento, caso ela seja ilegal, ou concessão de liberdade provisória com ou sem fiança e ainda com adjunção ou não de medidas cautelares diversas da prisão, ou ela pode ser o momento, o estágio prévio, o antecedente necessário para fins de prisão preventiva conversão. E para isso, nós precisamos demonstrar a presença dos requisitos do artigo 312. Então, dizer que a prisão em flagrante é pré-cautelar não explica muita coisa. Quem nos auxilia nessa forma de percepção é o escrito de Afrânio Silva Jardim, que aponta que alguns institutos híbridos eles não explicavam a real natureza desses institutos. É o caso, por exemplo, do chamado quase-contrato, que não dizia nem que era contrato, nem que não era. Então a gente ficava em dúvida, né? Dizer que é quase-contrato não explica. Então dizer que é pré-cautelar, a única coisa que explica é que ela vem antes da prisão preventiva conversão. Então, essa é a crítica doutrinária a respeito do nome pré-cautelar para explicar o que é a prisão em flagrante. Podemos dizer que a prisão em flagrante é uma prisão provisória, e uma prisão provisória que necessita de tratamento jurídico, e esse tratamento jurídico vem a posteriori com o seu exame, né, com a sua especificação e enquadramento de acordo com o artigo 310 do Código de Processo Penal. Então, além disso, gente, a prisão provisória, ela pode ser cautelar, né? Então, explicamos aqui uma prisão provisória que não é cautelar, que é a prisão em flagrante, e temos prisão provisória, que é prisão cautelar. Por exemplo, a prisão preventiva é uma prisão cautelar. Né? E por quê? Para que a gente identifique o que é uma prisão cautelar, vocês vão fazer da seguinte maneira: relacione a prisão cautelar com o princípio da proporcionalidade, em especial a adequação e a necessidade. Se eu for explicar para vocês o princípio da proporcionalidade, nós vamos começar com a necessidade. Aí vamos dizer, olha, exigibilidade, necessidade. É justamente a necessidade ou exigibilidade que indica que a prisão é uma prisão cautelar. Então, essa ideia da urgência é o indicativo da cautelaridade. Mas não apenas isso, urgência, exigibilidade e necessidade que indica a cautelaridade, mas também a adequação, que é a conformidade. Então, o Instituto tem que se revestir de plausibilidade. Em outras palavras, plausibilidade e urgência. Anotem aí, né? Plausibilidade é a adequação ou conformidade, e a urgência é a necessidade ou exigibilidade. E toda vez que a gente encontrar no ordenamento jurídico uma modalidade de prisão, aí nós vamos procurar os requisitos que estão no ordenamento jurídico, por exemplo, na lei de prisão temporária, está lá no artigo 1º, logo da lei de prisão temporária, lei 7.960, e lá você consegue relacionar os incisos do artigo 1º às noções de plausibilidade e de urgência. Né? Plausibilidade está no inciso 3º,
quando diz o seguinte, olha, prisão temporária para estes crimes que estão elencados no rol da lei específica. Então, sabemos que o homicídio qualificado admite a prisão temporária. Essa é a ideia, o indicativo de plausibilidade. Agora, e o indicativo de urgência? Aí ela fala nos incisos 1 e 2. Para fins de inquérito policial, e ela até usa a expressão necessidade do inquérito, então, quando for necessário, vejam que é uma lei extremamente questionável do ponto de vista de compatibilidade com a Constituição, porque é muito aberta. Necessidade do inquérito quase sempre é necessário, então você poderia justificar prisão temporária para qualquer coisa, e isso é algo que conflita com a noção de que o poder do juiz é um poder livre, mas dentro de uma liberdade jurídica. Ou seja, deve se circunscrever a lindes bem precisos no ordenamento jurídico para que ele também não possa fazer tudo, né? Existem limites. São esses limites que dão a ideia, que conferem o rótulo dentro do seu invólucro, dentro do rótulo está o invólucro, mas confere o rótulo de juridicidade. Então, o juiz precisa agir dentro dos limites da lei. Quando a prisão temporária diz para fins de inquérito, né, fins de inquérito é muito amplo. E esse artigo 1º, ele é objeto de crítica, né, o artigo 1º da lei de prisão temporária. A outra hipótese é a hipótese alternativa, que dá um indicativo de duas coisas. Ou, quando é o caso de necessidade em função da ausência de endereço da pessoa, ou ausência de elementos que possibilitem a sua identificação civil. Então, toda vez que a pessoa não for a pessoa identificada civilmente, toda vez que a pessoa não dispuser de elementos que indiquem o seu endereço fixo, também seria caso de urgência para fins de decreto de prisão temporária. E aí surgem várias teorias em torno desses três dispositivos, né? Desses três incisos do artigo 1º. Se seriam, se eles deveriam estar sempre presentes, os três incisos, para viabilizar a decretação da prisão temporária, ou se bastaria um deles, ou se bastaria um ou outro. Se fixou a ideia no Supremo Tribunal Federal de que seria necessária sempre a presença do inciso 3. Qual é o inciso 3? É a plausibilidade. Sempre, ele deve estar presente. Ou seja, só se pode decretar a prisão temporária se o crime estiver lá bem descrito, e se a tipicidade corresponder àquele indicativo do inciso 3º do artigo 1º da Lei 7.960, que é a Lei de Prisão Temporária, né? Então, essa é a primeira ideia. A outra, pessoal, a outra ideia é a presença do inciso 2 ou do inciso 3. Inciso 2 ou inciso 3. Ou seja, alguns dizem que o inciso 2 ele é uma forma de coadjuvando ao inciso 3, e que seria sempre necessária a presença do inciso 1. Vou explicar, vamos devagar, né, para ficar bem claro. Primeiro, o crime deve estar catalogado na lei de prisão temporária. Perfeito. Depois, para a primeira teoria, seria necessária a presença dos dois incisos 1 e 2. Ou seja, que além da necessidade para o inquérito policial, fosse também necessário em função ou da ausência de elementos para identificar o agente, quando ele não dispusesse, por exemplo, de documento previsto na lei civil, ou ainda quando ele não dispusesse de indicativos de sua residência, não tivesse residência fixa, um ou outro. Além desse um ou outro, o inciso 1, que determina para fins, para necessidade do inquérito policial. Observe, então, que é como se fossem hipóteses, primeiro, no inciso 2, alternativa, e as do inciso 2, que são coadjuvando em relação ao do inciso 1, necessidade do inquérito. Então, em resumo, as teorias, elas discorrem sobre a necessidade do inquérito, ou ainda a falta de indicativo da identificação do agente, ou ainda a falta de indicativo da localização de sua residência. Então, sempre presente o inciso 3, mais a presença do inciso 1 ou do inciso 2, ou, de acordo com a teoria, a presença cumulativa do inciso 1 e do inciso 2. Então, temos aí um debate que, pelo menos, gira em torno de 6 teorias, né? E a gente debate sobre isso, a gente discorre sobre isso, essas 6 teorias, que acabam dizendo, olha, para vocês terem uma ideia da ambiguidade do texto, já surgiu teoria que sustentava a presença apenas de um dos incisos.
Então, para fins de necessidade do inquérito, por exemplo. E dessa maneira, a teoria admitia até a prisão da testemunha, porque às vezes você precisa do depoimento da testemunha para a necessidade do inquérito. Então, vamos prender a testemunha para que ela deponha, depois a gente libera. Esse proceder é um proceder ilícito, né? É um proceder que se baseia em quase que ausência completa de critérios, porque a necessidade do inquérito é tudo. E outras que eram mais exigentes e diziam, olha, tem que estar presente todos os incisos, o inciso 1, o inciso 2 e o inciso 3. Essa seria uma teoria de índole mais exigente, né, de respeito mínimo às garantias fundamentais. Acabou que não prevaleceu essa também. E qual foi a teoria que prevaleceu? Que bastaria o inciso 3 e ou o inciso 1 ou o inciso 2. Isto é, ou necessidade do inquérito, ou necessidade em função da ausência de indicativos da identificação criminal, ou ainda da ausência de indicativos de sua residência. Vejam que esses incisos eles não têm muito a ver hoje. Por quê? Primeiro, para a identificação criminal, eu tenho uma lei que dispõe quais as providências que nós devemos adotar caso a pessoa não se identifique criminalmente. Então, não se justificaria a prisão, mas sim você submeter aquela pessoa a uma providência de identificação prevista na lei de regência, prevista na lei específica, que é a lei de identificação criminal. Então, essa já é uma coisa complicada. A outra, endereço fixo, né? Você exigir isso de todas as pessoas indistintamente parece dizer muito mais respeito ao meio de vida do que propriamente ao que a pessoa cometeu ou ao risco que ela representa para a investigação criminal, para o inquérito policial. Isto é, tem muitas pessoas que não têm endereço fixo, não têm residência fixa, que inclusive tem mais de uma residência. Eu acho que aqui quem está nos assistindo deve conhecer pessoas assim. E esse requisito ser um requisito eleito para fins de decreto de prisão temporária seria algo também abusivo, tá? Então, outros autores dizem, olha, a lei de prisão temporária é absolutamente inconstitucional. Primeiro que ela nasceu de um procedimento de conversão de medida provisória em lei penal. Isso seria algo vedado. Não seria permitida a edição de lei através de medida provisória, isto é, primeiro você edita a medida provisória, depois ela se converte, quando o assunto for referente a direito penal ou a direito processual penal. Então, matéria criminal, nada de medida provisória. E ela, a Lei 7.960, ela nasceu assim, né? Ela nasceu de uma conversão de uma medida provisória. E aí haveria uma inconstitucionalidade de nível formal. Ainda, os autores dizem, mas ela é inconstitucional materialmente também. E por quê? Justamente porque esses requisitos do artigo 1º, eles conflitam com a ideia de lindes bem demarcados para se poder restringir a liberdade de alguém. Então eu preciso de contornos, né, de lindes bem demarcados para poder restringir a liberdade de alguém. Para poder prender, eu preciso de conceitos bem demarcados, que se acomodem àqueles dois critérios que a gente falou aqui no início. Quais são? A exigibilidade e a plausibilidade. A exigibilidade da prisão temporária está no inciso 3, né? A plausibilidade está no inciso 3. A exigibilidade, urgência, está no inciso 1 ou 2. E aqui nós temos, então, a estrutura geral das prisões cautelares. Aí vejam, eu vou falar de uma mais comum, até que é mais repercutida na mídia, que é a prisão preventiva. Vejam, a prisão preventiva, ela está no artigo 312. Os seus requisitos estão no artigo 312, né? O 312 teve uma nova redação, conferida pela lei anticrime, lei 13.964, e trouxe uma novidade, um requisito que eu chamo o requisito de sobreposição, né? Um requisito híbrido, um requisito que diz tanto a respeito da plausibilidade quanto a respeito da urgência. Aí, gente, traduzindo isso aí para expressões já conhecidas no âmbito da doutrina penal, nós vamos ter fumus comissi delicti, que é a plausibilidade, ou periculum libertatis, que é a urgência. Então, na prisão preventiva, assim como na prisão temporária, nós conseguimos enlaçar a plausibilidade ao chamado fumus comissi delicti, que é a fumaça do delito, a aparência do delito. Então, lá no artigo 312 diz que cabe prisão preventiva quando houver prova da existência do crime. Percebam que tem que haver prova da existência do crime. Se não existir prova da existência do crime, se for uma mera suposição, uma mera suspeita, aí nós não podemos decretar prisão preventiva, né?
Observem que para prisão temporária seria possível, mas para prisão preventiva, não. Além disso, prova da existência do crime, indícios, no plural, indícios suficientes de autoria. Tá? Então, eu preciso também de indícios suficientes de autoria. A conjugação da prova da existência do crime com os indícios suficientes de autoria ditam, na prisão preventiva, o fumus comissi delicti, ou ainda a plausibilidade. Bacana? E além disso, gente, a urgência. A urgência da prisão preventiva, né, a urgência ou a necessidade, esses termos eles são correlatos, ou ainda o periculum libertatis, perigo que a pessoa esteja em liberdade, são de 4 formas alternativas. Nós chamamos isso de requisitos. Quando nós falamos dos elementos do fumus comissi delicti, nós chamamos de pressupostos, que não podem faltar. Os requisitos já são alternativos. Então, que requisitos são esses? Né? São as garantias para a ordem pública, para a ordem econômica, para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal. Por exemplo, se a pessoa estiver empreendendo fuga, né, é necessária a prisão para fins de aplicação da lei penal, para que, uma vez sendo possível uma decisão condenatória, a sentença não se torne inócua, né? Não seja dada inutilmente. Né? Essa é a ideia. Então, eu preciso de relacionar aqueles elementos com a questão de fato. Né? Fazer um juízo. Juízo é nexo. Eu relaciono aqueles elementos empíricos a uma questão, a um elemento estrutural, a um esquema normativo. Então, no artigo 312, eu tenho os esquemas que me permitem formular um esquema normativo. Se existe, por exemplo, uma pessoa que está obstruindo a justiça, destruindo documentos, ameaçando testemunhas, ou, de qualquer forma, dificultando a apuração dos fatos, também eu tenho uma forma de prisão preventiva, né? Que é a prisão preventiva para fins de assegurar a instrução criminal. Então, a instrução criminal está sendo perturbada, está sendo colocada em risco. Então, existe um motivo de urgência. Então, tenho pressupostos e tenho requisitos também. Então, posso dizer, olha, a prisão preventiva é uma prisão de natureza cautelar. Tá? Bom dia, professor Geraldo. Obrigado, viu? Boa madrugada, né? Já estamos aqui desde cedo acordados, né? E está sendo transmitido aqui para os nossos amigos no YouTube, no Facebook, tem gente lá na página do Facebook, gente no Twitter. Um abração, um beijo a todos, tá? Bom dia, boa semana, viu? Então, gente, além desses requisitos e pressupostos, aí eu tenho um requisito híbrido hoje, que é uma situação de perigo, né, e de demonstração de atualidade daquele motivo para a prisão preventiva. Isto é, tem que ser demonstrado no pedido de prisão que há um risco, que há um perigo em relação ao estado de liberdade do imputado. Então ele tem que representar um risco atual. Não é simplesmente a existência de uma fuga antiga e de repente ele resolveu não mais fugir e apareceu. Eu preciso também demonstrar um perigo atual, ou seja, tem que ter prova, fumus, e tem que ter perigo, por isso que é um requisito híbrido, de que o estado de liberdade do imputado, né, do investigado ou do acusado, ele é arriscado para o processo de uma maneira geral. Então eu tenho os elementos de cautelaridade. Então aqui a gente frisou cautela de provisória. Então existe prisão provisória, existe prisão cautelar. Toda prisão cautelar é provisória, mas nem toda prisão provisória é cautelar. Tá? E aqui, pessoal, vem uma observação em relação ao artigo 492, inciso 1, a linha E do CPP, do Código de Processo Penal. Esse artigo é uma novidade, né? Esse dispositivo, essa linha, é uma novidade da lei anticrime, da lei 13.964 de 2019. E ela diz o seguinte: para os casos de júri, quando a pessoa é condenada a uma pena de 15 anos, a prisão acontece automaticamente, isto é, o juiz deve decretar a prisão, salvo motivos que ele justifique dizendo que não é o caso. E esse dispositivo, ele cria para o nosso sistema uma prisão provisória não cautelar, uma prisão provisória automática que não se baseia nos requisitos de necessidade, urgência e de plausibilidade, não é? De fumus comissi delicti. Ele não se baseia nisso, ele se baseia no simples fato da pessoa ter recebido uma pena pelo júri de 15 anos ou mais.
E, naturalmente, que nós sustentamos que se trata de uma hipótese inconstitucional, porque toda prisão provisória deve ser prisão cautelar. E quando a prisão é provisória e não é cautelar, para que ela se mantenha assim, tem que ter autorizativo constitucional, como é o caso da prisão do parlamentar, né? Prisão do parlamentar é interessante, ele permanece preso em flagrante até o tempo em que a respectiva casa legislativa não disser o contrário. Então, não é correto converter a prisão do parlamentar em preventiva. E, de acordo com o que nós pensamos, embora o Supremo Tribunal Federal tenha dito ser possível, pensamos que não é possível converter a prisão em flagrante do parlamentar em medidas cautelares diversas da prisão, né? O Supremo disse diferente, disse que era possível, inclusive seria possível a posição de tornozeleira eletrônica, etc. Pensamos que não, porque a Constituição não chegou a esse autorizativo. Então, ou a respectiva Câmara, ou Senado, ou Casa Legislativa, delibera pela manutenção do flagrante enquanto perdura o processo comum, ou delibera pela liberdade, né? Isso aí seria uma atribuição de competência do Congresso. Mas lembramos, o Supremo decidiu diferentemente e disse, olha, no caso de prisão em flagrante, é possível não o decreto de preventiva, não a conversão em preventiva, mas é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tá certo? Aqui no nosso Instagram, a pessoa está perguntando, né, se o indivíduo está destruindo provas, porém sua pena é menor do que 4 anos. Ele pode ser preso preventivamente? É uma boa pergunta, pode sim, viu? É possível a prisão, ainda que a pena seja uma pena que não exceda 4 anos, né? O Código de Processo Penal, ali pelo artigo 313, ele estabeleceu limites à prisão preventiva, para que ela não seja uma prisão banal, né? E especialmente para assegurar homogeneidade. Nós vamos falar desse assunto da homogeneidade amanhã. A homogeneidade, o que é que seria? É que toda cautela seja algo que não exceda a pena final, né? Que a cautela ela não seja um remédio mais forte do que a enfermidade. Então, havia muita incongruência com situações da seguinte maneira: a pessoa permanecia presa durante todo o processo e, ao final, tinha uma pena substitutiva, uma pena alternativa, uma pena que não era uma pena privativa de liberdade. Então, não havia homogeneidade, não era homogêneo, né? Então, colocaram, olha, 4 anos, fazendo um comparativo com o artigo 44 do nosso sistema de direito penal. Então, o artigo 43 e 44 do Código Penal prevê formas de substituição da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direito. E o parâmetro geralmente é esse de 4 anos, mais de 4 anos ou igual ou menos. Então, no caso de crimes com pena de 4 anos a menor, né, pena máxima abstrata que não excedam 4 anos, para esses crimes não cabe, a princípio, prisão preventiva. Mas vejam, se a pessoa começar a não respeitar as medidas cautelares diversas, né? Você coloca a tornozeleira eletrônica, essa pessoa rompe a tornozeleira, ela demonstra uma inadequação em relação às medidas cautelares do artigo 319. Então, por isso, seria possível a prisão preventiva, né? Se fixa primeiro as medidas cautelares diversas, quando ela não se adequa, você reverte para a prisão preventiva. Observe que a situação do congressista é diferente. Se, por exemplo, o Supremo entende que é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, do artigo 319, e se ele descumpre e não se adequa, né, se ele rompe tornozeleira eletrônica, e aí? Né, você não pode decretar prisão preventiva. A única situação que a gente pode perceber como jurídica é que se restaura os efeitos da prisão em flagrante. Ou seja, se alguém é congressista, a Constituição da República não permite esse tipo de modificação, né, da prisão em flagrante preventiva, né, não permite esse controle pelo judiciário. O controle é feito pela própria Casa Legislativa, que pode decidir, deliberar pela manutenção da sua prisão. Bacana? Então, gente, de tudo que nós falamos, né, a primeira questão assim central é que nós sempre procuremos relacionar as prisões provisórias aos fundamentos cautelares, que são, repito, exigibilidade e plausibilidade. A exigibilidade é a urgência, necessidade. A plausibilidade é os elementos que dizem respeito à questão jurídica. Então, por exemplo, no caso de prisão preventiva, a plausibilidade está situada no fumus comissi delicti, aparência de delito, que no texto do artigo 312
é a prova de existência do crime e os indícios suficientes de autoria. Tá? Bacana? Então, toda vez que nós tivermos uma prisão que não tem aderência a esses elementos, ela não é cautelar. Então, por exemplo, a prisão do artigo 492, inciso 1, a linha E, que é a prisão em razão de condenação do júri de 15 anos ou mais, né, dessa condenação do júri de 15 anos ou mais, o juiz está autorizado, na verdade ele está constrangido dogmaticamente, segundo o artigo 492, inciso 1, a linha E, a determinar o recolhimento imediato da pessoa. Guia de recolhimento, prisão. Uma prisão automática, né? Uma prisão automática. E uma prisão, assim, extremamente questionável, justamente porque não se adequa ao modelo cautelar e subverte os fundamentos do júri. Alguns tentam justificar esse tipo de prisão no júri com base na soberania dos vereditos. Tá? Essa questão da soberania dos vereditos, né, é um desvirtuamento da garantia que se tem dito. Né? Ou seja, a soberania dos vereditos ela serve para proteger o acusado. O que está no artigo 5º são direitos fundamentais de proteção ao imputado. Né? O professor Oberon está dizendo aqui que tem uma posição semelhante à minha em relação à prisão do parlamentar. É bacana isso, mestre, porque é algo que parece que domina uma cegueira em relação a esse assunto, né? Para se perceber que o texto da Constituição não deve ser interpretado de acordo com o Código, e sim ao contrário. Né? Então, se vem o Código e trata de medidas cautelares novas, isso não pode modificar o regime prisional provisório de um parlamentar. É o nosso sistema. Então, se se quer mudar essa forma de interpretação, nós teríamos de alterar o texto constitucional. E a alteração do texto constitucional também não poderia resvalar em inconstitucionalidade. Né? Teria que se adequar também à questão constitucional. Então, voltando à prisão do júri, à soberania dos vereditos, a soberania dos vereditos significa, pessoal, anotem aí, soberania do verdadeiramente dito. Né? Soberania do verdadeiramente dito. Então, o que é o verdadeiramente dito? É aquilo que foi deliberado pelos jurados. E o que é que isso tem a ver com a prisão? Não tem a ver com a prisão. Tem a ver com as formas de recurso. Então, o recurso contra a decisão do jurado não pode lhe modificar o mérito. Né? Especialmente as decisões absolutórias, que não podem ser modificadas nem por revisão criminal, em um processo sucessivo por tribunal, não pode. Né? Não há revisão criminal pró societate. A revisão criminal é sempre pró réu. Então, a soberania dos vereditos, ela foi um instituto criado e documentado no nosso sistema, no artigo 5º, com o propósito de proteger o imputado, né, contra o arbítrio do Estado. Aí, de repente, vem alguém e diz, não, a soberania dos vereditos autoriza a prisão em primeira instância. Vejam que não é nem prisão em segunda instância. É um grande equívoco. Né? A prisão ela tem outros motivos, são os motivos do artigo 312. Então, pensamos que o STF vai fazer esse controle de constitucionalidade, vai dizer que aquele dispositivo que se baseia apenas na gravidade que é aplicada pelo juiz no momento para fins de justificar uma prisão, ele não deve ser suficiente, entendido como suficiente para justificar o recolhimento de alguém simplesmente porque foi condenado pelo júri. Tá? Porque um dispositivo como esse, que coloca a prisão provisória não cautelar como algo assim fortíssimo, ele inverte o postulado da inocência. A ideia é a presunção de inocência até o trânsito em julgado de sentença condenatória. Né? Ou seja, ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, se eu inverto e já mando recolher sem fundamento cautelar, aí eu estou criando um problema, eu estou causando a inversão, eu estou presumindo a culpa de quem é condenado pelo júri com base em um princípio que foi criado para o réu, que é o princípio da soberania dos vereditos. Então é um equívoco, né? Parece um equívoco aí evidente de quem está interpretando esses dispositivos. E nós aí podemos relacionar esses temas a um artigo do Código que diz que é vedada a aplicação de prisão cautelar a título de antecipação de pena. Esse ponto é importante, gente, porque a prisão cautelar, primeiro, ela não é incompatível, não é, com o princípio da presunção de inocência. Então, quem é inocente, quem não foi condenado penalmente, pode ser preso. Pode ser preso cautelarmente. Ou seja, nós precisamos de requisitos específicos. Então, somente quando presentes os requisitos específicos de fumus comissis delicti e de periculum libertatis, é que alguém pode ser recolhido sem ofensa ao princípio da presunção de inocência, porque os requisitos são outros. Eu não estou prendendo em função da culpa afirmada, ou da condenação, ou da justificação, apenas porque a pessoa foi
condenada pelo júri. Não. Eu estou prendendo porque, além da plausibilidade, por exemplo, de uma condenação ou da afirmação em uma denúncia acompanhada de documentos de que alguém é responsável pelo delito, que há uma existência de urgência, né? Então, quando há as duas coisas, quando estão presentes as duas coisas, urgência e plausibilidade, é que eu posso decretar a prisão cautelar. E esse tipo de prisão cautelar não ofende a presunção de inocência. Mas, do contrário, se não estão presentes os requisitos das medidas cautelares, aí sim há ofensa à presunção de inocência. Tá certo? Os amigos aqui do Instagram, obrigado aí pela presença, né? Tô vendo aqui o pessoal de Arapiraca, Isadora, Heleno, Raul. Também aqui a turma que está no nosso YouTube, Facebook, Twitter. Viu, gente? Aí lembrando, pessoal, nós estamos explicando, né, o capítulo 31 dessa nossa obra, que é o curso de Direito Processual Penal em conformidade com a teoria do direito. Então, a gente trata de todas as prisões provisórias, mas colocamos luz em torno das articulações para justificar a correção ou incorreção da interpretação dessas prisões. Então, por exemplo, volvendo para a prisão em flagrante, nós temos como inerente à prisão em flagrante a noção de custódia, né? A noção de custódia, inclusive, era estudada por L. Tornag, custódia. Então não pode faltar a custódia. Se faltar a custódia, haverá uma ilicitude da prisão em flagrante. A custódia não é apenas audiência de custódia. A custódia parece até redundante, porque custódia você acautelar a pessoa contra as agressões. A audiência de custódia seria, então, um acautelamento em relação à agressão do Estado. Tá? Ah, que legal, tá dizendo aqui, Isadora, que assistiu todos os vídeos anteriores, que bacana. Eu espero que acresça bastante conhecimento de vocês aí, para quem se dispuser a ler tudo, tá tudo ordenado lá no nosso canal YouTube, tá certo? Pela ordem, vai lá, clica, aperta no sininho, se inscreve e vai acompanhando a playlist que traz o curso de Direito Processual Penal em conformidade com a teoria do direito. Aí lá você pode ir assistindo, né? Vai matando todos os assuntos e, se puder, vai estudando também, porque a potência é formidável. Quando você estuda, assiste a aula, vê a videoaula que acompanha cada capítulo, tá aqui, né? E vai respondendo as questões. Quem tiver dúvida, anota lá, coloca a dúvida, eu respondo, né, nos comentários. Não esquece de dar o like, que é importante para a gente divulgar o trabalho, tá? Então, voltando aqui, né, para a questão da prisão em flagrante, né, a custódia é essencial a ela. Se faltar audiência de custódia, então, nós vamos ter uma ilicitude, tá? E isso porque enxergamos a prisão em flagrante, devemos enxergar sob três óticas. Uma é sob a forma de ato, né? Até isso é bem explicado pelo Alfredo Silva Jardim, né? A forma de ato, ela é, em especial, uma constrição da liberdade de alguém. Se alguém está em flagrante, se dá voz de prisão. E a voz de prisão é acompanhada de outras providências, como de leitura dos direitos, a condução da pessoa, a retenção e condução à delegacia, né? Lá na delegacia, a lavratura de um auto de prisão em flagrante, com formalidades exigentes, né? Além da lavratura, a entrega de nota de culpa e a apresentação à autoridade judiciária, tudo isso no prazo de 24 horas. E antes disso tudo, a comunicação imediata a órgãos centrais, comunicação da prisão ao Ministério Público, comunicação da prisão ao juiz, para que a coisa seja amarrada. Por quê? Porque se cuida de uma situação de fato. A situação de direito vem depois, com a possibilidade de aplicação do artigo 310. Então é na audiência de custódia que tudo será deliberado, lembrando que não pode ser de ofício pelo juiz. De ofício pode ser apenas a concessão de liberdade pura e simples, né? Então ele pode liberar a pessoa. Agora, para as outras medidas incidentes de restrição à liberdade, é imprescindível a manifestação do Ministério Público nesta audiência. É indispensável a presença do Ministério Público na audiência de custódia. A audiência de custódia, então, é um ato que integra um ato maior, que é o ato de prisão em flagrante. Mas dizemos que a prisão em flagrante não é só ato, mas também procedimento. Então eu tenho uma ótica de enxergar o flagrante como ato, voz de prisão, e de procedimento. Aquela voz de prisão encadeia uma sucessão de novos atos, né? Um procedimento. Além disso, ela é norma jurídica.
Na verdade, são normas jurídicas ali envolvidas. A gente fala é norma jurídica para facilitar a explicação, se torna mais simples. Então, quem consegue enxergar o instituto, esses institutos, sob a lente da teoria do direito, fica mais eficaz você demonstrar a correção ou incorreção, a licitude ou ilicitude na sua feitura, na sua efetivação. Né? Então, quando o procedimento, por exemplo, não é observado, né, quando é que um procedimento não é observado? Por vários motivos. Um deles, se você inverte a oitiva. Né? Se você ouve primeiro a pessoa que é presa. Se você ouve a pessoa de maneira informal, sem dar o direito ao silêncio a ela. Ela tem que ter assegurado o direito ao silêncio. Aí alguns, não, vamos ouvir aqui em off, né? É incorreto isso. Você não pode ouvir a pessoa ou gravar o que ela está falando sem antes de afirmar para ela se ela está podendo, né, falar dessa maneira, se ela se permite a ser gravada. Né? Então aqui temos uma pergunta aqui de um dos nossos amigos, né? Instagram, Ribeiro. Tem tribunal que relativiza, infelizmente, a existência de audiência e custódia. TJ Bahia, por exemplo, não enxerga a ilegalidade ou não realização da audiência e custódia. É um equívoco, né? Esse, pessoal, é um dos equívocos que decorre do não estudo das nulidades ou da colocação da nulidade em último lugar. Para você perceber o que é o direito, né? O que é o direito? Para você perceber qual o trilho legal, você tem que saber o que é o trilho ilegal. Isso é muito lógico, né? As coisas elas precisam ser estudadas sob as duas lentes, da legalidade e ilegalidade. É o que lá em Carlos Cossio a gente chama de endonorma e perinorma. O que é devido e o que é indevido. Ou ainda, se a gente for procurar autores assim que têm estudos importantes em matéria de nulidade, embora no âmbito civil, né, o Torquato Castro, ele explica em relação aos modos lógicos, modos ponens e modos tollens, né, um modo de afirmação e um modo de negação, e que, embora existam essas duas formas no ordenamento jurídico, né, de, por exemplo, afirmações e proibições, nós colocamos a nulidade ao lado para contornar o que é proibido e o que é determinado ou autorizado. Então temos, por exemplo, três formas normativas: o proibido, o permitido e o obrigatório. Né? São modos ou modais. Modos obrigatórios, permitidos e proibidos. E toda vez que há uma nulidade, eu estou ao lado dessas três formas, que a nulidade não se encaixaria bem aí. A nulidade é aquilo que, por exemplo, você faz de uma maneira diversa do que é o proibido. Você faz de uma maneira diversa do que é autorizado, ou de uma maneira diversa do que é determinado. Né? Então, toda vez que isso acontece, desconformação, você tem a nulidade. Quando se enxerga, então, a existência de nulidade, você consegue, então, identificar de maneira mais precisa o que é o devido. Quando todos negam a nulidade, não há nulidade, não há nulidade, é porque tudo é possível. Né? Então, para vocês terem uma ideia, a pessoa afirmar que não há ilegalidade na ausência de audiência de custódia é um equívoco gritante. Né? A audiência de custódia é uma providência indispensável. E mais, ela não deveria ser realizada por videoconferência. Nós temos hipóteses de realização por videoconferência em razão da situação pandêmica apenas, né? Mas depois que nós superarmos essa situação, será inconcebível admitir a audiência de custódia por videoconferência, porque afinal de contas nós temos um ato que não tem o condão de recolher elementos de mérito, mas simplesmente de verificação de rigidez da prisão, de licitude, né, de que ela foi cumprida de forma hialina, e ainda de preservação da integridade física e psíquica da pessoa presa. É para isso. Ela integra o ato, né? Ela integra o procedimento. Então, gente, olha, todas essas formas prisionais nós podemos estudar pela ótica de ser norma, pela ótica de ser ato e pela ótica de ser procedimento. Norma, ato, procedimento. Ou então, ato, norma e procedimento. Né? Então, quando é ato, ela desencadeia providências subsequentes. Então, quando eu digo, olha, prisão em flagrante, não tem nada a ver falar de que é pré-cautelar, ela é uma situação de fato, realmente, ela é uma situação de fato, que vai receber tratamento jurídico à luz do artigo 310. Aí a gente tem lá, na chamada audiência de custódia, né, que é indispensável, frises, uma previsão de que a prisão será considerada ilegal
depois de 24 horas após o cumprimento das 24 horas previstas no caput, né, ali dispostas no caput do artigo 306. Então, se vocês pegarem o artigo 306 do Código de Processo Penal e parágrafos, existem dois prazos de 24 horas. Um prazo que está no caput e um prazo que está no parágrafo, né? E da forma como está redigido no texto, é como se existisse uma espécie de prisão em flagrante ilegal tolerável. Isso é um absurdo, né? O texto traz uma vagueza, traz uma ambiguidade, um espaço de ambiguidade que permite um certo ilastério entre os descumprimentos de lapso do caput, 24 horas, e o eventual descumprimento do lapso do parágrafo, de mais 24 horas, para só a partir daquele momento se averbar de ilegal a prisão em flagrante. Pensamos que é um equívoco, né? A Constituição diz que não será tolerada a prisão em flagrante ilegal, que ela deve ser relaxada imediatamente, e de fato não tem que esperar 48 horas se eu verificar uma ilegalidade lá no início, né? Se há uma ilegalidade no início da prisão em flagrante, você não tem que esperar mais 24 horas, 48 horas para poder relaxar a prisão em flagrante ilegal. Isso seria suprimir o direito de habeas corpus ainda por um momento pequeno, um momento relativamente pequeno. Não é um momento pequeno para quem está preso, né? É um momento pequeno para quem está de fora. E tem gente que diz, olha, há pouco tempo, né? O tempo de prisão temporária, que é um tempo de 5 dias mais 5 ou 30 mais 30, depende. Não, pouco tempo, a pessoa está presa ali só alguns dias. Se for o personagem que está dizendo que é pouco tempo, aquele que for cumprir a prisão, ele vai ver que cada minuto é uma eternidade na prisão, né? A pessoa não quer ser presa nem por poucos minutos, tá? Valdinei, um abraço, viu? Aqui no Facebook tem uma pergunta de Delano. E nas prisões preventivas? Uma vez efetivada a prisão, é obrigatória a audiência de custódia? Uma vez efetivada a prisão, é obrigatória a audiência de custódia? Ou ela só ocorre na prisão em flagrante? É uma excelente pergunta, né, gente? Porque, na verdade, a audiência de custódia ela decorre de uma interpretação do Pacto de São José da Costa Rica. E lá diz que todo preso, será apresentado sem demora à autoridade judiciária. Então, todo preso será apresentado à autoridade judicial sem demora. Então, é justamente por isso que há cabimento da prisão, da audiência de custódia em relação às prisões preventivas, tá certo? Então, pensamos que não só em relação à prisão preventiva e em relação à prisão temporária, mas a qualquer tipo de prisão, até mesmo a prisão-pena. E aqui a gente vai distinguir qual a diferença entre prisão-pena e prisão cautelar, né? Prisão-pena e prisão provisória. Tanta gente não sabe, né professor Beron? Quando a gente não sabe e a gente é, por exemplo, um profissional que não está no âmbito jurídico, né? Então a pessoa é motorista de Uber, a pessoa trabalha em uma empresa e não é alguém que estudou direito, né? É uma pessoa que trabalha em casa, é uma pessoa que trabalha em qualquer profissão, né? Medicina, etc. É absolutamente normal você não saber distinguir prisão cautelar de prisão-pena. Mas quando é um juiz, um promotor, né, um advogado que não sabe distinguir isso, aí a gente fica realmente muito preocupado, porque a distinção é fundamental. A prisão-pena decorre de sentença transitada e julgado, e a prisão cautelar é algo que vem antes, né? E a prisão provisória não pode se manter, ressalvada a hipótese da prisão do parlamentar, ela não pode ser justificada no tempo, né? Ela não pode se protrair sem que haja um fundamento cautelar, né? Ressalvada a do parlamentar, que a gente falou logo no início aqui da live. Aqui o professor Beron está dando uma dica aqui, temos eliminado o agravo da reclamação 29.303, boa professor, né? Então essa é uma distinção importante, né? Distinguir, diferir prisão cautelar de prisão-pena, são totalmente distintas. E muita gente quer aplicar pena antes da pessoa ser condenada, antes de ter o trânsito em julgado, da sentença penal condenatória recorrível. E isso ocasiona muitas distorções, né? Então, se podemos prender alguém previamente, isso não ofende o princípio da presunção de inocência, isso, todavia, está condicionada à necessidade de evidência dos motivos da cautelar, né? Dos motivos da prisão cautelar. Professor Felipe, meu amigo, bom dia. Paulo, bom dia a todos, tá, Diego? Então, gente, coloquei aqui algumas perguntas para a gente centralizar e
dando sequência, né, ao nosso assunto, né? A diferença entre prisão provisória e prisão definitiva, nós temos então prisão pena, né, e prisão que depende dos requisitos de plausibilidade e urgência. Bacana? Isso é estrutural. Isto é, plausibilidade, fumus comissi delicti, urgência, periculum libertatis. Isso nós relacionamos, devemos relacionar com todos os casos de prisão, como por exemplo, a prisão para fins de extradição. Tínhamos a prisão do estrangeiro, né, que antes da lei de imigração era uma prisão, assim, muitas das vezes arbitrária, né? A pessoa era presa simplesmente por estar em situação irregular. Isso foi sendo contornado pela jurisprudência. Não, peraí, não vamos prender o estrangeiro só porque ele está em situação irregular, tem que ter um motivo para isso. Aí vamos relacionar com o motivo da preventiva. Hoje, nós temos na lei de imigração, né, a nova lei de imigração, não tão nova, porque já tem alguns anos aí que ela foi editada, mas temos requisitos para a prisão de um estrangeiro para fins de extradição. Então tem que ter pelo menos um pedido de extradição, né, ou uma documentação necessária, suficiente para evidenciar que ele vai ser extraditado e que aquilo não se cuida de uma aventura prisional, para prender a pessoa simplesmente por prender. Então, em poucas palavras, é a necessidade da gente ter critérios firmes para restringir a liberdade de alguém de forma cautelar, tá? Então, ainda, gente, quais os critérios da prisão provisória cautelar, né? E qual a diferença da prisão provisória que não é cautelar? Aí aqui a gente explicou. Em relação à prisão preventiva, que seria um exemplo de prisão cautelar provisória, e formas questionáveis de prisão provisória não cautelar, que é o caso do artigo 492, inciso 1, a linha E, que é a prisão decorrente de condenação do júri, em primeira instância, tá certo? Por crime que o juiz tem aplicado pena de 15 anos ou mais. Então, mencionamos a duvidosa constitucionalidade desse dispositivo e que isso vai ser submetido a controle do Supremo, pelo Supremo Tribunal Federal, controle de constitucionalidade. Bacana? Aí, qual a consequência da falta da custódia, né, da falta da cautela, da audiência de custódia? Lembrando que audiência de custódia não é para condenar quem quer que seja, tá certo? Já vimos aí, né, alguns que ousam condenar a pessoa presa no mesmo dia que ele é preso em audiência de custódia, né? Isso é uma violação grave ao procedimento contraditório, ao devido processo legal. Não é correto. A audiência de custódia é um instituto criado para assegurar direitos do imputado. Como é que é para assegurar direitos do imputado e você chega lá e é preso e condenado no mesmo dia, né? Isso é um dos absurdos que acabam sendo normalizados, né? Mas não é para ser normalizado esse tipo de conduta. Existe um processo legal e para que você assegure segurança a esse processo legal contraditório em ampla defesa, é da essência que haja um tempo de maturação, né? Ele precisa estar amadurecido. Já dizia Barbosa Moreira, eu preciso aguardar, né, para que ele mature, né, para que amadureça, né, para que a pessoa tenha condições de respirar e exercer o seu direito contraditório em ampla defesa. E não ser condenado de supetão, ainda que com uma proposta de aplicação de pena menor. Tá certo? Bom, ainda, gente, a prisão do parlamentar é cautelar, né? A prisão do parlamentar é pré-cautelar, a prisão em flagrante do parlamentar, lembrando que parlamentar, né, não pode ser preso preventivamente, e em flagrante só pode ser preso em decorrência de crime inafiançável, né, de infração penal inafiançável, tá? E sabendo que a prisão em flagrante do parlamentar não pode ser convertida em preventiva, naturalmente que ela não se enquadra na noção de pré-cautelaridade, né? A ideia de pré-cautelaridade que alguns renomados juristas, né, e respeitados amigos defendem, né, é uma ideia equivocada do ponto de vista da teoria do direito, do ponto de vista da lógica, porque a única coisa que diz é que ela vem antes da prisão cautelar, mais nada, não diz, né? Ela é situação de fato, você pode considerá-la um antecedente normativo, mas veja que ela é consequente em relação a quem visualiza alguém em flagrante delito, né? E aqui vamos para as situações de flagrante delito. Artigo 302, né? Quem é encontrado cometendo o crime ou quem acabou de cometer. Aquelas duas situações são as situações de flagrante. O inciso 3 e o inciso 4 são quase flagrantes, ou seja, não é flagrante, né? A própria doutrina diz quase flagrante. Inciso 3 e inciso 4, rigorosamente, não deveriam existir para justificar a prisão em flagrante de alguém. São aquelas hipóteses em que a pessoa é encontrada
né, logo após, o texto diz assim, o inciso 3 diz, quando ela é encontrada logo após ser perseguida em situação que faça presumir ser ela o autor da infração, né, ser essa pessoa a autora da infração. Então, o inciso 3 requer perseguição. E a perseguição não exige, segundo a doutrina, não exige que você esteja o tempo todo visualizando o agente, né? Você não precisa visualizar o tempo todo o agente na perseguição. Então, precisa de perseguição logo após a prática do crime e encontrada a pessoa em situação que faça presumir ser ela. Esse é o quase flagrante, o flagrante irreal. Flagrante irreal, vejam. Naturalmente que isso é uma situação ambígua, né? Para fins de justificar que qualquer do povo prenda, né? Olha, esse aqui você pode se equivocar, você pode prender a pessoa errada, né? Então, não é bem situação de flagrante, porque há um elastério entre o cometimento do crime e a constrição física da pessoa, né? A constrição da pessoa em relação à sua liberdade de locomoção. A outra hipótese, inciso 4, é um pouco mais grave, que diz assim, olha, quando logo depois ela é encontrada com objetos, né? Encontrada com objetos que façam presumir ser... Então quer dizer que se no seu carro tiver algum objeto que tenha sido eventualmente colocado ali como produto de um furto, né? Você está em situação de flagrante, o que parece ser um absurdo. E até assim, para você justificar, nas hipóteses do inciso 3 e 4, ingresso em domicílio de alguém é algo também muito, muito complicado, né? Não, ele está em perseguição, então eu vou entrar no teu domicílio agora. Rigorosamente, nas hipóteses do inciso 3 e 4, você vai precisar de um mandado, né? Você vai precisar de uma ordem judicial. Isso evidencia que não se cuidam bem de hipóteses de flagrante. Que flagrante mesmo são os flagrantes de natureza real e verdadeira, inciso 1 e 2. O inciso 3, flagrante irreal, né, o flagrante impróprio, o chamado quase flagrante, não é flagrante, e o outro flagrante presumido, digo até mais do que presumido, porque inciso 3 e 4 usam a mesma palavra presunção, né? Inciso 3 e 4 usam presunção, mas a gente fala que presumido é o inciso 4. Na verdade, os dois são presumidos, mas um é mais presumido que o outro, né? O 4 é mais presumido que o 3. E essas são as críticas em relação às hipóteses de prisão em flagrante, tá, gente? Aí vejam, eu prometi falar algo a respeito da prisão do advogado, tá aqui, né? Nós mencionamos, né? O advogado pode ser preso em flagrante? Pode, né? Todos nós podemos ser presos em flagrantes. Todo ser humano pode, desde que sejam observados os limites, né? E o limite essencial da prisão do advogado é que ela se faça acompanhar por um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Então, assim, se acontecer a prisão de um advogado, a prisão, por exemplo, preventiva de um advogado, o representante da ordem tem que se fazer presente, ou pelo menos deve ser oportunizada a presença do representante da ordem. Se for prisão em flagrante do advogado, a ordem tem que ser comunicada imediatamente, não pode ficar alheia. Isso por quê? É para preservar a pessoa do advogado? Não é apenas a pessoa. A pessoa deve ser preservada, mas, sobretudo, a função relevante que ela desempenha, que é uma função de advogado, essencial à justiça, e para isso ela deve se cercar de cautelas. Às vezes, nós podemos imaginar prisão de advogado de maneira arbitrária, isso pode acontecer, né? Então, o advogado tem uma preservação do seu espaço de trabalho, né? O escritório de advocacia. Então, o escritório de advocacia não pode ser objeto de buscas, né? Não pode ser objeto de invasões ou de grampos, né? A não ser que exista uma justificativa que aponte que o profissional é autor ou coautor do delito. Tá? E isso não pode ser algo objeto de suspeita apenas ou de suposição. Deve ser algo evidenciado, né, com elementos concretos, para que não se resvale em arbítrio. Tá? Então, como nós devemos conduzir a prisão de um advogado, caso ele esteja em curso em uma situação de ilicitude penal? Devemos conduzir com respeito às normas comuns do Código de Processo Penal, e, em especial, com observância das prerrogativas que estão dispostas a partir do artigo 7º do Estatuto da OAB. E aqui nós sabemos, né, tem vários amigos que são advogados, é uma profissão que a gente respeita também, respeita muito, né, as profissões jurídicas, como se deve ser, né, cada um com o seu papel, com o seu trabalho. Então, gente, olha, nós estamos aqui nos encaminhando para o final do texto, né, do nosso capítulo de número 31. Eu quero convidá-los a conhecer nossa obra, a estudar esses temas, sob uma abordagem diferente, que nos parece bem eficiente para resolver vários problemas, tá? O que nós falamos aqui sobre esses assuntos está tudo descrito
no nosso curso de Direito Processual Penal conforme a teoria do direito, né? E sempre ao final nós aplicamos essas questões a um caso concreto que é retirado do STF, do STJ, demonstrando os acertos ou os desacertos que a eventual decisão possa tomar, e com o propósito de contribuir, né, para que a gente tenha uma jurisdição criminal prestada de uma forma melhor. Tá? Aqui tem, tá, então, o livro, né? Quero desejar a vocês uma semana excelente, tá? Agradecer pela presença, pelo apoio, pelo acompanhamento aqui na nossa página do Facebook, Instagram, YouTube e no Twitter. Professor Beron, muito obrigado pela presença e contribuição aqui com o que nos falou, né? Quem não conhece o professor Beron é um grande democrata, pode ir lá segui-lo, nosso amigo, tá? E amanhã tem mais, né? Não podemos nos esquecer. Amanhã, gente, eu vou tratar das medidas cautelares. As medidas cautelares é um assunto complementar, né? Prisão, medida cautelar. Por quê? Porque o que tem em comum isso aí? O que tem em comum é naquela estrutura para fins de aplicação de cautelar, que é o fumus e o perículo. Né? Então vamos falar amanhã, 6 da manhã estamos aqui. Viu? Um beijo grande. Obrigado. Um abraço. Valeu.